César, antes de mais nada, muito obrigada por você abrir um espaço aqui na sua agenda para a gente ter essa troca. Obrigado. Eu que agradeço o convite, Samir. Imagina. Eu queria primeiro entender um pouquinho como que foi sua palestra, qual que foi o tema, o que você abordou? Bom, na palestra a gente falou das tendências de dados e IA para 2025. É um estudo que a Click faz todo ano ela divulga esse estudo. Eu trouxe em primeira mão, né, esse estudo para o ano. Normalmente são 10 tendências, esse ano a gente teve 12, porque a gente criou 3 mega tendências e 4 tendências dentro de cada mega. Então, 3 vezes 4, 12. Sim. E focadas muito na questão da autenticidade, da preocupação em passar confiança para os dados. Valor para os dados, os 3 mega tendências. Confiança, valor e a questão dos agentes, que hoje todo mundo fala da IA com agentes, eles se conversando. Então, a gente falou um pouquinho de cada uma dessas tendências para dar uma chacoalhada nas pessoas, né? E poder ver se as pessoas estão realmente olhando para a IA, e não só para a IA, para o que alimenta a IA, que eu acho que é o mais importante. Esse tema, eu estou falando com vários palestrantes e todos eles estão abordando essa questão do uso da IA associado aos dados, então, de fato, uma mega tendência. E quais foram os principais insights, assim, o que quem assistiu ficou ali de lição de casa? Olha, eu recebi muito contato depois da palestra, né? A primeira coisa que eu acho que é o insight o principal, é que os dados hoje são a nova fundação de tudo. Então você não constrói uma casa sem ter uma fundação boa, sólida, que você confie. Sim. Com o IA é a mesma coisa. Você não consegue construir uma IA se aqueles dados que você vai carregar para a IA não forem sólidos. Então, essa é a primeira. A segunda é que se entrar lixo, sai lixo. Sim, se entrar porco, sai linguiça, né? Se eu alimentar a IA com coisa ruim, não adianta eu perguntar e ter o modelo mais inteligente do mundo, porque ele vai se utilizar daqueles dados para me responder. Sim. E o terceiro ponto, eu acho que é a qualidade dos dados. Quando a gente olha para a qualidade dos dados, é eu saber que aquele dado que eu estou usando, ele é atual, ele é seguro, respeita regras de privacidade, ele é diverso, porque eu consigo usar um dado, por exemplo, eu não posso tomar uma decisão num nível nacional analisando os dados de São Paulo, ou analisando os dados apenas da Bahia, porque eu preciso de diversidade para os dados. Então, se esse dado é diverso, se ele é seguro, como é que eu tenho acesso a esses dados, quem pode ter acesso? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão da confiança dos dados, né? Então, esses são pontos importantes. Por quê? Porque na hora de tomar a decisão final, na hora de usar a IA, você quer fazer a tua pergunta e quer ter certeza que a resposta... Então, a qualidade, ela faz uma diferença muito grande. Perfeito. E assim, me conta um pouquinho da Click, eu já conheço um pouco da ferramenta, mas para a gente ter uma ideia um pouco desse produto, eu sei que ele é muito abrangente, e aí eu queria que você desse exemplos de segmentos que vocês atendem com a tecnologia. Perfeito. Bom, a Click é uma empresa que ela surgiu há 30 e poucos anos, surgiu como uma empresa sueca, né? Depois foi comprada por um fundo americano, hoje a nossa sede fica nos Estados Unidos. O foco dela no começo era a visualização de dados. Então você tinha dado, criava os gráficos, ajudava os usuários a terem a visualização dos dados que tinham. Isso foi evoluindo ao longo do tempo e isso a Click foi evoluindo de uma forma muito, muito consistente e foi trazendo cada vez mais funcionalidades para essas visualizações, inclusive colocando o IA. Já antes da gente ter esse boom da IA, a IA já tinha um espaço dentro das nossas análises. A IA ajuda o usuário na melhor visualização, em olhar os dados por diferentes formas. Sim. Então a gente já fazia isso. Só que ela chegou num ponto que eu acho que é bem interessante, não adiantava mais a Click investir em grandes modelos de visualização se o dado que estava chegando não estava legal. Então ela começou a perceber que precisava ajudar também os clientes na parte da cozinha. Vamos olhar por onde chega esse dado. De que forma que ele está chegando, se ele está limpo, se ele está transformado da forma correta. Então a Click começou a olhar para isso e criou uma plataforma de integração desses dados para tornar esses dados disponíveis. Então, resumindo, hoje a gente tem uma plataforma de gestão ponta a ponta, desde a hora que o dado chega até a hora que eu tomo a decisão com esse dado já totalmente governado, totalmente limpo e com dado de qualidade. Perfeito. E em relação a segmentos, o que você pode citar de casos de sucesso, assim? Porque eu imagino que uma plataforma como essa a gente usa
em todos os setores possíveis. Sem dúvida. Fica até difícil de eu te dar um exemplo de segmento, mas se você falar assim, finanças usa. Muitos bancos usam o Click justamente porque eles já possuem as suas visualizações, já possuem tem muitos dados chegando em vários lados, então a nossa ferramenta ajuda a integrar esses dados e disponibilizar para os usuários de diferentes áreas. Segmento de varejo, que precisa ter essa rapidez em olhar para estoque e poder disponibilizar para o usuário. A gente tem caso, por exemplo, de rede de cinema, que precisa ter o controle do volume de pipoca que vai ser consumida, quanto de pipoca que ela tem que fazer, quanto de ar-condicionado tem que estar ligado para poder ter esse controle. Então, você vai vendo que não tem um segmento específico. Por quê? Porque todo mundo gera dado. Então, onde tem a possibilidade de a gente atuar com os dados, a Click pode estar presente, governo, né? Na hora de disponibilizar informações para o cidadão, a Click está presente também, né? Então, eu acho que falar de um segmento específico fica difícil, porque todos podem abraçar de forma fácil e ser usuários da Click. Perfeito. A gente não consegue enxergar com quantos dados a gente lida, na verdade, né? Verdade. No dia a dia. Todas as empresas de todos os setores. E a gente, como consumidor, às vezes fala, como isso aqui funciona, né? E aí a gente vê cada vez mais as empresas usando o data-driven mesmo para conduzir as suas organizações. Sabe que tem ainda um território grande para avançar, mas nesse ponto principal que a Click consegue oferecer uma entrega de alta qualidade. Exato, e um dos pontos, esse ponto que você tocou, ele é muito importante porque existe, eu falei um pouco na minha palestra ontem, o que a gente chama de dark data, que é aquele dado que está lá, mas está esquecido, está escondido. Por quê? Porque são dados de redes sociais, que às vezes eu não estou coletando as informações, são dados de IoT, que está lá num sensor, são dados que estão num log de algum sistema, na rede social eu já falei, mas em reclamação de cliente. Então, se eu começar a olhar para esses dados que eu hoje não uso, talvez eu consiga me antecipar a alguma decisão para poder não perder aquele cliente ou poder fazer uma ação proativa. Sim. Em mudar algum cenário que pode ser ruim. Perfeito. Então, um RH que tem um funcionário que é um funcionário-chave, mas de repente eu preciso olhar como é que esse funcionário está em termos de informação dele e se eu posso perder aquele funcionário. Então, com base nos dados que eu tenho, eu vou criando cenários e de repente eu posso me antecipar alguma coisa e evitar que alguma coisa ruim ou facilitar que alguma coisa boa aconteça. Perfeito, César. Muito obrigada de novo pela sua participação, por essa troca. Legal. E desejo que o evento seja um sucesso para a Click, que você aproveite também bastante. Obrigada pelo seu tempo. Eu que te agradeço o espaço e eu convido você e quem está nos ouvindo para conhecer um pouquinho mais da Click também. Com certeza. Valeu, obrigada.